Paz do Senhor, gente, bom dia. Bora ler. Hoje nós vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 23. Bom dia. Quer ler o primeiro versículo? Sim. As reformas religiosas de Josias. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Você leu o último? Quer que ler o último depois? O último, né? Josias sabia, filha, que ele começou a reinar em Judá quando ele tinha 8 anos? Por que 8 anos? Porque o pai dele tinha morrido. E ele começou a ser rei com 8 anos. Ele foi um rei muito bom para Judá. Quando eu era pequena, eu gostava da história de Josias. Vamos lá? Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas do templo, para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal e a Zerá, e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém nos terraços do vale de Cedrom, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Azerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedrom, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o poste sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeite para o poste de Azerá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras, onde haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba. Destruiu os santuários da entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido os santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Hinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar. Não, amor, vai escorregar. Deixa aí. Versículo 10. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Hinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha, como oferta a Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedrom. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas.
Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá. Depois espalhou sobre eles os ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra de Jeroboão, filho de Nebate. Havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó e queimou o poste de Azerá. Também Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar de Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar de Betel, em Betel. Josias respondeu: deixe-no em paz, não mexa nos ossos. Assim não queimaram os seus ossos nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras na cidade de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. Agora Josias celebra a Páscoa. Hoje é sexta-feira santa, né? E a gente vai ver que a Páscoa, né, ela é celebrada desde a saída lá do povo do Egito, né? Bom dia, Tati, paz. Essa moça aqui, a Tatiana, ela trabalhou comigo há muitos anos e a gente sempre se vê aqui pela live. Eu nem tinha essa lindeza aqui ainda, né, Tati? O seu deve estar enorme, né? Vamos lá? Vamos continuar lendo. Agora nós vamos ler o versículo 21 do segundo livro de Reis, do capítulo 23. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, como requer esse livro de aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as forças e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Ainda assim o Senhor continuou grandemente irado contra Judá por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois que o Senhor disse: também expulsarei Judá de minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Síria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro de Megido para Jerusalém, o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei. Jeoacás reina em Judá. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribla, na terra de Amate, para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Jeoaquim reina em Judá. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter o ouro e a prata que o faraó Neco havia exigido como tributo, Joaquim cobrou dos habitantes de Judá o imposto proporcional às posses de cada um. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida. Olha que nome bonito, Zebida.
e era filha de Pedaías de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Então, esse foi o capítulo 23. Eu queria as orações, meu pai se recuperou grandemente. Glória a Deus. Tati, Deus ouve as nossas orações. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. Claro, se nós orarmos à vontade de Deus, né? Não adianta pedir. Tem gente que fala assim, eu vejo por aí muitas pessoas, eu vou orar para aquela pessoa, de alguma forma se dá mal. Isso não é a vontade de Deus. Mas quando nós oramos, crendo, com fé, nós recebemos, né, filha? E aqui nós vemos Josias, um menino que começou a reinar com 8 anos, mas ele fez uma grande reforma no templo. Ele destruiu toda a idolatria que havia em Jerusalém, nos arredores. Ele temeu ao Senhor quando ele leu o livro sagrado. E ele voltou a festejar a Páscoa. E a Páscoa está chegando. Eu falo, nada é coincidência, tudo é jesuicidência. Nós estamos a 2 dias da Páscoa e com o tempo, né, tudo vai se perdendo. Fala-se mais hoje do coelho da Páscoa, dos ovos de chocolate, do que da morte e da ressurreição de Cristo. Então, que nós que estamos aqui, você que vai entrar depois também da live, você possa restaurar o significado da Páscoa. Parar, claro que você pode se reunir com a sua família, claro que você pode comer chocolate com a sua família, mas pare um momento e diga assim, vamos agradecer a Jesus, que veio a esse mundo, morreu por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a gente voltasse a ter comunhão com Deus. E morreu, ressuscitou e Ele está vivo. Para que Jesus está vivo? Para conversar com você, para se comunicar com você. Vá para a igreja, busque a Deus nesse dia, não só nesse dia, mas que você restaure o verdadeiro significado da Páscoa para você e para a tua família. Amém, Tati. Vamos orar? Vamos orar, Ana? Ai, filha, era o último, era seu, né? Esqueci. Esqueci, você também esqueceu, né? Então tá bom. Você quer orar? Não? Pai, nós te agradecemos por esse dia. Um dia, Senhor, que a gente comemora o dia que o Senhor se entregou na cruz do Calvário por amor. Se o Senhor não tivesse entregado, se o Senhor não tivesse entregado a sua vida, Senhor, hoje eu não teria vida. Obrigado. Porque pela sua morte nós temos vida. Pelas suas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Senhor, obrigada, Senhor. Restaure em nós, Senhor, o significado da Páscoa. Que nós possamos celebrar o Teu nome, levantar o Teu nome. Abençoe, Senhor, cada um que está na live, que vai ver posteriormente. Abençoe a vida da Tati, Senhor, a sua casa, a sua família. Que a cada dia ela possa estar mais próxima de Ti, que é o melhor lugar para nós estarmos. Eu te agradeço desse dia e nós te convidamos para o Senhor ficar conosco. Ensina-nos a vivê-lo segundo a sua vontade. E nós te agradecemos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. E amanhã a gente está de volta para ler a Bíblia. Tchau. Feliz Páscoa. Fala Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Sim, legal.